O Apache resgata a jovem escrava no deserto e guarda um segredo que vai mudar tudo. Era uma noite sufocante no coração abrasador do sertão. O céu, uma tapeçaria infinita de estrelas, testemunhava o desespero de Yasmin, uma jovem escrava deixada para morrer nas dunas cruéis, traída pelo próprio sangue. O vento cortava a pele como punhais invisíveis, levantando a areia que parecia querer engolir sua respiração. Seu corpo frágil abandonado entre o silêncio seco do deserto. Seus olhos, fundos de tanto medo, brilhavam como faróis em meio à escuridão. Ela lutava contra aquele vazio imenso, clamando a liberdade como se pudesse arrancá-la do próprio chão duro. Cada lembrança é um punhal retorcido em sua alma. Rashid, o sultão, seu pai tirano e frio, havia lhe virado as costas como se ela fosse apenas uma sombra, um erro a ser apagado. A traição queimava sua garganta, enquanto o abandono dilacerava seu coração. O silêncio quebrado só pelo som do vento sussurrante carregava a Segre. Foi quando, entre as sombras ondulantes, surgiu uma figura inesperada. Caio, um príncipe cuja coragem transbordava dos olhos e cujas mãos prometiam uma revolução. Ele avançava decidido, olhos fixos no horizonte e um misto de desafio e desejo na voz rouca, fugindo também das correntes da honra e do peso do sobrenome. Caio era um relâmpago no deserto vasto, uma promessa de novo rumo. Os dois se olharam, almas feridas numa dança muda, formando um laço estranho e potente que nasceu da dor e da determinação. Yasmin sentiu o nó apertar na garganta, enquanto Caio tocava sua mão com a força que vinha da urgência. Uma chama que poderia tanto salvar quanto queimar. No instante seguinte, a descoberta, entre as dunas, enterrado como um segredo vergonhoso do passado, um artefato antigo, esculpido com símbolos que ninguém reconhecia, pulsava com um mistério sombrio. O coração de ambos tremeu diante daquela sombra que parecia perturbar o equilíbrio do reino. O passado, até então sussurrado P. A areia quente queimava seus pés, mas nada doía mais que a incerteza da traição futura. Os momentos roubados mostravam mais do que olhos podiam ver, a vulnerabilidade crua de Yasmin, o peso carrancudo nos ombros de Caio. Cada palavra calada fazia o coração disparar mais forte, cada suspiro roubado carregava o peso do mundo. A proximidade fazia crescer também o medo. Que segredo protegido entre eles poderia destruir tudo o que tinham encontrado? O deserto escutava, testemunha silenciosa das escolhas que se aproximavam, da difícil encruzilhada entre proteger o outro ou expor a verdade que poderia arruinar ambos. A sombra implacável do sultão pairava como um vulto ameaçador, prometendo desastre. E ali ficaram eles, no meio do nada e do tudo, entre um passado sombrio e um futuro incerto, quando o vento parou de soprar por um instante. E naquela pausa inquietante, o segredo no artefato brilhou, revelando um nome que nenhum deles esperava ouvir. O que acontecerá agora? Para onde corre o destino de Yasmin e Caio? A areia aguarda, mas não esquece. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O vento, antes calmo, agora parecia pulsar, como se a areia estivesse sussurrando segredos que há muito tempo estavam ocultos. Ali, em meio à dúvida e ao pavor, Yasmin e Caio estavam a ponto de descobrir que o artefato antigo, enterrado sob dunas e mentiras, era mais do que um simples objeto. Era a chave de um destino trágico. O nome que brilha em suas mentes se revelava como uma lâmina afiada. Amira, um nome que ressoava com familiaridade angustiante
e revelava uma conexão que nenhum deles poderia ter imaginado. Yasmin, a jovem escrava, virou-se para Caio, seus olhos arregalados de horror. Amira, a minha irmã, disse, a voz embargada e trêmula. Tomado pela perplexidade, não tinha palavras. Lembranças de infância, histórias contadas em sussurros sobre uma irmã desaparecida, vêm à tona. O que custara a sua mãe, a rainha, ao deixar a garota para trás? O passado ecoava como um lamento, e a superfície tranquila do deserto era agora um mar de tempestade. Mas Amira, ela foi dada como morta. Todos achávamos que fora assim. Caio murmurou, sua voz cortada pela incredulidade. A realidade se transformava a cada palavra trocada, e a força da descoberta os assolava. O que, se não uma cruel ironia, poderia a vida lhes reservar? A ligação entre eles, que parecia um sussurro de esperança, agora era uma corrente de desespero. De repente, um grito irrompeu do além da escuridão. Rashid, o sultão, surgira envolto em um manto de raiva e desespero. Com ele, uma escolta de soldados prontos para capturar a jovem, amarrar Caio e exterminar qualquer chance de rebelião. Você não deve ter esperança, Yasmin. Você é uma traidora da coroa, e agora o reino vai pagar por isso. O rugido de Rashid reverberou como um trovão, cortando o ar e preenchendo o deserto com uma tensão palpável. Caio impulsivamente colocou-se à frente de Yasmin, um escudo vivo. Saia, não a leve, Rashid. Ela não é sua propriedade. A bravura de Caio inundava o ar, mas a fúria do sultão, calorosamente equiparada à dele. Uma dança de morte estava a um instante, mas a revelação de Amira pairava como uma nuvem sombria. No entanto, antes que as espadas dessem seu veredicto, o artefato pulsou em um tom profundo, vibrando como se estivesse se alimentando daquele caos. Os símbolos, iluminando o deserto com um brilho azulado, revelaram-se como raízes, agarrando areia e clamando verdades adormecidas. Um eco distante de vozes longínquas, tão claro quanto o despertar da própria história. E naquele momento, o chão sob seus pés começou a tremer. A areia começou a se dividir, criando uma fenda que ameaçava engolir tudo ao seu redor. Rashid, os soldados, Yasmin e Caio, todos surpresos e paralisados, observavam impassíveis. O artefato parecia ter o poder não apenas de revelar segredos potenciais, mas de abrir um abismo entre passado e presente. Agora você vai saber quem eu realmente sou, o sultão gritou. Mas neste momento, a própria terra pareceu falar, e a desertificação moldou uma nova narrativa, uma nova realidade. O que aconteceria quando os segredos da linhagem fossem revelados? O destino de Yasmin e Caio, uma conexão entre amor e dor, agora dependia não só de seu desejo de serem livres, mas da verdade explosiva que agora acendia da fenda ao seu redor. O que mais o deserto escondia? Quais verdades desconfortáveis desafiarão o próprio coração da realeza? E no turbilhão de incertezas, o futuro de Yasmin e Caio se tornava cada vez mais nebuloso, como as areias escorregadias que formavam a base de suas esperanças. O tremor da terra crescia, como se o próprio deserto estivesse em cólera. Yasmin e Caio se entreolharam, medo e perplexidade refletidos em seus rostos. Rashid rugia, a fúria catártica de um sultão em desespero, mas o poder do artefato tornou-se um protagonista indiscutível, lançando as sombras de sua verdade ao chão. Não! Gritou Yasmin, a voz cortante como vidro. O que está acontecendo? A fenda no solo se alargava, sugando a areia ao seu redor como uma serpente voraz. Mas assim que o pânico ameaçava tomar conta, uma luz intensa irrompeu do artefato, banhando tudo em um fulgor azul. Rashid recuou, os olhos arregalados, enquanto os soldados olhavam em volta desorientados. O chão tremia, como se um eco ancestral retumbasse nas entranhas do deserto. Yasmin e Caio foram forçados a dar um passo para trás, mas, ao fazê-lo,
Depararam-se com uma visão paralela que explodiu em suas mentes. O nome de Amira ardia como um fogo deletério, formando uma intricada teia de destinos interligados. Ao mesmo tempo que um lamento estrondoso ecoou, a luz clamava por atenção. Para além da claridade, um rosto começou a emergir das profundezas da fissura. Um semblante familiar, perdido nas memórias de um passado tumultuado. Amira, não morta, mas perdida. Uma irmã que não era apenas uma lembrança, mas uma presença palpável. Seu corpo emergindo da areia como se ressurgisse de um sonho. Amira! Gritou Yasmin, o coração disparando, cada batida ressoando em meio ao desespero. Mas o que seus olhos viam não era um retorno triunfante. Amira estava diferente, envolta em aparições que contradiziam o mundo que Yasmin conhecia. Olhos profundos como poços, um sorriso enigmático e a segurança de quem conhecia segredos que poderiam estilhaçar o universo. Vocês não entendem, ela disse. A voz uma mistura de amor e dor, como um canto distante. Eu não estou aqui para ser salva. A verdade que disfarcei é mais sombria do que imaginam. A tensão se tornou palpável, um fio cortante que ameaçava romper-se a qualquer momento. Rashid, agora pálido e indefeso, sentou-se ao chão, tomado pela incredulidade. Como isso é possível? Você era dada como morta. A desesperança em sua voz parecia mais um grito de inquietação do que uma afirmação. Amira riu, mas não era uma risada de alegria. Mortas? Eu fui mais do que isso. Fui exilada, aprisionada em um destino que não escolhi. Mas uma vez liberta, me tornei parte de algo maior. Algo que destrói ou renova. Cada um de nós carrega um pedaço do poder que alteraria o destino do reino. Olhos fixos em Yasmin, ela prosseguiu. E, Yasmin, a verdade sempre se revela, mesmo que em sonhos perdidos. Em um breve instante, o deserto pareceu silenciar. A areia parou de se mover. Todo olhar estava fixo na figura imponente diante deles. Ações passadas e decisões, traumas e amor se entrelaçavam nas palavras de Amira, criando um caldeirão fervente de emoções. Amira, você é uma. Yasmin tentou articular, a voz embargada, mas a revelação transcendeu a capacidade de qualquer um deles. O estalo ensurdecedor ecoou e o artefato pulsou com uma energia inexplicável. A fenda começou a fechar, mas não sem deixar seu rastro. Uma tempestade de areia se formou, sugando toda a luz, trazendo um novo grau de trevas. E quando a luz da verdade finalmente se apagou, a escuridão cravou sua presença, e o que poderia ser um futuro promissor se tornava uma prisão, amarrando cada um deles a um destino que ainda não compreendiam. O deserto, como um guardião do oculto, sussurrava segredos e o inesperado tornava-se uma certeza. Em meio ao caos, perguntas profundas ecoavam. O que mais estava escondido sob a superfície da areia? E entre laços de sangue e poder, quem realmente controlava o destino de todos? A resposta, como os ventos do deserto, permanecia obscura. O tremor da terra crescia, como se o próprio deserto estivesse em cólera. Yasmin e Caio se entreolharam, medo e perplexidade refletidos em seus rostos. Era como se o tempo tivesse parado, em um instante doloroso. De repente, Rashid, tomado pela incredulidade, ergueu-se, seus olhos na figura de Amira. Você não pode estar viva! Gritou, a voz ecoando como um trovão perdido no deserto. Amira, com um olhar desafiador, flutuava entre as areias. Viva? Morta? Essas palavras não fazem mais sentido. Eu sou mais do que a filha que você abandonou. A intensidade da revelação invadia a cena como um relâmpago, cortando a escuridão que o cercava. O deserto parecia responder, a areia sob seus pés murmurando, como se qualquer um que estivesse ali pudesse ouvir os lamentos de um passado escondido. A fenda se estendia e do seu interior uma sombra se manifestou. Caio, com o coração disparado, sentiu o peso dos segredos que o envolviam.
como se estivesse sendo puxado para dentro de uma tempestade. Questionou a própria essência da família. Espera, o que você quer dizer? Ele perguntou, a voz falhando diante da verdade que começava a desvelar-se. Yasmin, à beira de um colapso, puxou o ar, buscando uma resposta para a nova realidade. Você é como eu, Caio. Uma parte de uma linhagem antiga que não compreende seu verdadeiro poder, Amira proclamou, a voz carregada de um tom hipnótico. Seu pai, o sultão, não é só um governante. Ele é guardião de um segredo que foi enterrado sob as areias. No olhar de Amira, havia uma determinação que desafiava as próprias regras da dinâmica familiar. Rashid, agora tomado pela fúria e desespero, gritou. Cale-se, você não tem ideia do que está dizendo. Mas sua voz tremia, e a força que antes transmitia estava sendo corroída por uma verdade corrosiva. Yasmin tentava compreender, tendo sido sempre ensinada a ver Rashid como uma figura absoluta de poder. Mas ali, naquele caos, tudo parecia desmoronar. Talvez a verdade seja que ele sempre soube da sua existência, Amira. Caio interveio instintivamente. E usou isso como uma arma, como modo de manter controle sobre todos nós. Você não é uma traidora da coroa. Você é uma perigosidade que ele ocultou. Ele mal podia acreditar nas palavras que saíam de sua boca. A picada da verdade era mais clara do que qualquer dor física. De repente, um vento violento soprou, como se o deserto estivesse se rebelando contra a revelação. A fenda começou a se expandir, engolindo a areia. Yasmin olhou ao redor, presa entre a confusão e a raiva. E se tudo isso for uma armadilha? Ela questionou, desesperada. E se tudo o que sabemos sobre Rashid for uma mentira? O olhar apaixonado de Amira se fixou no horizonte do deserto. A terra não guarda apenas segredos, mas também a justiça que foi negada. Há algo que você precisa saber, Yasmin, e você deve estar preparada. Antes que pudesse terminar, uma explosão de areia e luz jorrou do chão, revelando o que parecia uma entrada oculta, um caminho para baixo. A madeira de um antigo sarcófago se despedaçou sob o peso da verdade. Yasmin, Caio e Amira se entreolharam, uma emoção nova pulsando entre eles. Demônios encerrados, estrondos do passado. Rashid gritou desesperado, sua voz se perdendo na tempestade que se formava. O que mais estava enterrado sob a superfície? O que o deserto revelaria? O coração de Yasmin disparou, enquanto o chão começava a ceder sob seus pés, empurrando-os para um destino desconhecido. A luz dançava, a escuridão o suprimia, e a única certeza era a incerteza do que se seguiria. A verdade pairava no ar, um mistério ainda mais profundo. E assim, enquanto o deserto sussurrava, cada um deles se perguntava: a liberdade seria um fardo ou uma bênção? O tremor da terra crescia, como se o próprio deserto estivesse em cólera. Yasmin e Caio se entreolharam, medo e perplexidade refletidos em seus rostos. Era como se o tempo tivesse parado, num instante doloroso. De repente, Rashid, tomado pela incredulidade, ergueu-se, seus olhos na figura de Amira. Você não pode estar viva, gritou, a voz ecoando como um trovão perdido no deserto. Amira, com um olhar desafiador, flutuava entre as areias. Viva? Morta? Essas palavras não fazem mais sentido. Eu sou mais do que a filha que você abandonou. A intensidade da revelação invadia a cena como um relâmpago, cortando a escuridão que o cercava. O deserto parecia responder, a areia sob seus pés murmurando como se qualquer um que estivesse ali pudesse ouvir os lamentos de um passado escondido. A fenda se estendia, e do seu interior uma sombra se manifestou. Caio, com o coração disparado, sentiu o peso dos segredos que o envolviam, como se estivesse sendo puxado para dentro de uma tempestade. Questionou a própria essência da família. Estera, o que você quer dizer? Ele perguntou, a voz falhando diante da verdade que começava a desvelar-se. Yasmin, à beira de um colapso, puxou o ar, buscando uma resposta para a nova realidade. Você é como eu, Caio. Uma parte de uma linhagem antiga que não compreende seu verdadeiro poder, Amira proclamou, a voz carregada de um tom hipnótico. Seu pai, o sultão, não é só um governante.
Ele é guardião de um segredo que foi enterrado sob as areias. No olhar de Amira, havia uma determinação que desafiava as próprias regras da dinâmica familiar. Rashid, agora tomado pela fúria e desespero, gritou: "Cale-se! Você não tem ideia do que está dizendo." Mas sua voz tremia, e a força que antes transmitia estava sendo corroída por uma verdade corrosiva. Yasmin tentava compreender, tendo sido sempre ensinada a ver Rashid como figura absoluta de poder. Mas ali, naquele caos, tudo parecia desmoronar. Talvez a verdade seja que ele sempre soube da sua existência, Amira. Caio interveio instintivamente. E usou isso como uma arma, como um modo de manter controle sobre todos nós. Você não é uma traidora da coroa. Você é uma perigosidade que ele ocultou. Ele mal podia acreditar nas palavras que saíam de sua boca. A picada da verdade era mais clara do que qualquer dor física. De repente, um vento violento soprou, como se o deserto estivesse se rebelando contra a revelação. A fenda começou a se expandir, engolindo a areia. Yasmin olhou ao redor, presa entre a confusão e a raiva. E se tudo isso for uma armadilha? Ela questionou, desesperada. E se tudo o que sabemos sobre Rashid for uma mentira? As palavras dela ecoaram no ar, carregadas de um peso que parecia cristalizar o momento. Era então que, com um estrondo ensurdecedor, a fatídica fissura se alargou de maneira abrupta, como se o próprio deserto estivesse abrindo os braços para devorar suas verdades. E foi assim que, no meio do caos, um brilho ofuscante surgiu de dentro da fenda. Para horror de todos, não era apenas luz. Uma figura envolta em sombras, com uma armadura cintilante, emergiu, com traços familiares que congelaram o sangue nas veias de Yasmin e Caio. "Eu vim para buscar o que é meu", proclamou a criatura, sua voz ecoando como um rugido de tempestade. Aquela figura era familiar demais. Seus olhos tinham o mesmo calor que os de Yasmin. Seu corpo emanava um poder indescritível, como se cada átomo estivesse infundido com a força de 1000 tempestades. "Sou eu, a verdadeira senhora do deserto, a verdadeira filha do sultão." A revelação caiu como um abismo sobre todos. A verdadeira herdeira era Amira, e enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam, a visão da futura rainha do deserto deixava todos atordoados. A traição que Rashid havia orquestrado a tornou uma fugitiva, e o seu próprio sangue a mantivera aprisionada. "Vocês pensaram que eu estava morta, mas eu sempre estive aqui, moldando o meu destino, longe da tirania de Rashid." As palavras dela cortaram o ar como facas afiadas, e no fundo, Caio sentiu o chão sob seus pés desmoronar, sua ligação com Yasmin se transformando em uma rede complexa de lealdades que se entrelaçavam. O sultão, agora pálido, não tinha mais poder. "Você não pode ser a verdadeira rainha, isso é um insulto à minha linhagem." Ele gritou, mas a sombra de seu poder era levada pelo vento, e assim, entre revelações e destruições, a verdade se avizinhava como um relâmpago prestes a estourar, enquanto o deserto se preparava para libertar os grilhões de seu passado. O que mais estava escondido sob a superfície? O que o deserto revelaria? A luz dançava em seus olhos, mas a única certeza era a incerteza do que se seguiria. O deserto, implacável e silencioso, observava a cena dramática. O choque reverberava no ar como um trovão distante. Amira, agora revelada como a verdadeira herdeira, ergueu-se, irradiando a força de uma tempestade. Seus olhos, profundos e vitoriosos, fixaram-se em Rashid, que parecia uma sombra, uma vez tão poderosa, agora reduzida à incredulidade. "Eu não sou o que você pensa, pai", ela declarou, cada palavra cortante como lâmina. E a areia à sua volta parecia reagir a essa verdade inegável, ondulando com inesperada vitalidade. "Você fez de mim a governante do que restou, e eu vou recuperar o que é meu por direito." A intensidade em sua voz silenciou os murmúrios ao redor,
e o vento tornou-se cúmplice daquela eloquência. Rashid, abalado, falhou em formar uma resposta. A consciência da traição cortou-o como uma espada, a dor intensa, quase física. Mas você nunca foi digna do meu legado. Você é uma usurpadora. O sultão se defendeu, mas suas palavras pareciam pálidas e sem poder diante do peso da verdade. Yasmin, encurralada entre a revelação e o desespero, sentia seu coração pulsar com força desmedida. O chão tremia sob seus pés, e as sombras da revelação envolviam-na, engolindo seu passado de escravidão e dor. Amira, você é minha irmã, exclamou, o impulso de forte emoção conjugando a alegria e o lamento. Como poderia uma linha de sangue ser ao mesmo tempo uma bênção e um fardo tão pesado? Caio, em meio ao caos, viu a esperança deslizar lentamente, como areia entre os dedos. Ele olhou para Yasmin, cuja felicidade e tristeza coexistiam em um mesmo instante. Mas então, em um abrupto e horripilante momento, a areia começou a se agitar. Algo profundo e maligno parecia ser despertado pelas palavras de Amira. A terra sob eles ruiu, quebrando o padrão do terreno. Uma fissura se abriu, e uma sombra escura e volumosa ganhou vida, emergindo de dentro da fenda. Liberdade! Gritou a sombra, e a palavra ressoou com um eco de dor e vingança. Uma figura encapuzada, envolta em escuridão, e um olhar faminto surgiu. Eu sou o que você temia, Rashid, a figura proclamou, a voz reverberando como um lamento ancestral. Eu sou a chave que você escondeu. O verdadeiro poder não se esconde sob tronos, mas nas correntes quebradas de milhares. E enquanto essas palavras cortantes preenchiam o ar, desferiam um movimento rápido com a mão, evocando uma tempestade de areia que os começou a engolir. Yasmin e Caio tentaram se proteger, mas o vento os arrastava como folhas secas. O que era aquela criatura? Como poderia surgir desse deserto um antigo tormento? A essência da verdade e do caos se entrelaçava, como se o próprio deserto conspirituasse contra eles. Rashid, olhando para o ser, a face marcada pelo terror, exclamou: Não, você não pode estar aqui. Eu te enviei para o exílio. E a tensão aumentava, o desespero consolidando a verdadeira natureza de sua tirania. A criatura, agora revelada como um demônio do passado, sorriu, seus dentes afiados reluzindo sob a luz lunar. É a hora da vingança, querido sultão. Jamais escapei de você. O poder que você ocultou será sua ruína. Com um movimento possessivo, lançou um feixe de energia, fazendo o chão se abrir mais ainda, um abismo levando tudo à derrocada. As palavras perfuravam o ambiente, e o desejo de salvação se transformava em uma urgência desesperada. O deserto parecia um labirinto infernal a engolir cada um deles, e a revelação distorcida disso tudo levava Yasmin a entender que sua luta para ser livre era mais do que uma questão pessoal. Era uma disputa entre mundos, entre a luz e a escuridão, entre heranças malditas e legados que nunca deveriam ter perdido seu caminho. Então, numa fração de segundo dramática, a criatura estendeu a mão, cobrindo todos com uma cortina de sombra, e uma palavra ecoou como um clamor. Revelações que abalarão os próprios alicerces do reino. E assim, no clímax da verdade, a areia se despedaçou, cada grão sussurrando promessas de destinos desconhecidos. E eles mal sabiam que o verdadeiro enfrentamento estava apenas se inicia. Amira, agora revelada como a verdadeira herdeira, ergueu-se, irradiando a força de uma tempestade. Seus olhos profundos e vitoriosos fixaram-se em Rashid, que parecia uma sombra, uma vez tão poderosa, agora reduzida à incredulidade. Eu não sou o que você pensa, pai, ela declarou, cada palavra cortante como lâmina, e a areia ao seu redor parecia reagir a essa verdade inegável, ondulando com inesperada vitalidade. Você fez de mim a governante do que restou, e eu vou recuperar o que é meu por direito. A intensidade em sua voz silenciou os murmúrios ao redor,
e o vento tornou-se cúmplice daquela eloquência. Rashid, abalado, falhou em formar uma resposta. A consciência da traição cortou-o como uma espada. A dor intensa, quase física. Mas você nunca foi digna do meu legado. Você é uma usurpadora. O sultão se defendeu, mas suas palavras pareciam pálidas e sem poder diante do peso da verdade. Yasmin, encurralada entre a revelação e o desespero, sentia seu coração pulsar com força desmedida. O chão tremia sob seus pés, e as sombras da revelação envolviam-na, engolindo seu passado de escravidão e dor. Amira, você é minha irmã, exclamou, o impulso de forte emoção conjugando a alegria e o lamento. Como poderia uma linha de sangue ser ao mesmo tempo uma bênção e um fardo tão pesado? Caio, em meio ao caos, viu a esperança deslizar lentamente, como areia entre os dedos. Ele olhou para Yasmin, cuja felicidade e tristeza coexistiam em um mesmo instante. Mas então, em um abrupto e horripilante momento, a areia começou a se agitar. Algo profundo e maligno parecia ser despertado pelas palavras de Amira. A terra sob eles ruiu, quebrando o padrão do terreno. Uma fissura se abriu, e uma sombra escura e volumosa ganhou vida, emergindo de dentro da fenda. «Liberdade!» gritou a sombra, e a palavra ressoou com um eco de dor e vingança. Uma figura encapuzada, envolta em escuridão e um olhar faminto, surgiu. «Eu sou o que você temia, Rashid», a figura proclamou, a voz reverberando como um lamento ancestral. «Eu sou a chave que você escondeu. O verdadeiro poder não se esconde sob tronos, mas nas correntes quebradas de milhares». E enquanto essas palavras cortantes preenchiam o ar, desferiu um movimento rápido com a mão, evocando uma tempestade de areia que os começou a engolir. Yasmin e Caio tentaram se proteger, mas o vento os arrastava como folhas secas. O que era aquela criatura? Como poderia surgir desse deserto um antigo tormento? A essência da verdade e do caos se entrelaçava, como se o próprio deserto conspiritua-se contra eles. Rashid, olhando para o ser, a face marcada pelo terror, exclamou: «Não, você não pode estar aqui. Eu te enviei para o exílio». E a tensão aumentava, o desespero, consolidando a verdadeira natureza de sua tirania. A criatura, agora revela como um demônio do passado, sorriu, seus dentes afiados reluzindo sob a luz lunar. «É a hora da vingança, querido sultão. Jamais escapei de você. O poder que você ocultou será a sua ruína». Com um movimento possessivo, lançou um feixe de energia, fazendo o chão se abrir mais ainda, um abismo levando tudo à derrocada. As palavras perfuravam o ambiente, e o desejo de salvação se transformava em uma urgência desesperada. O deserto parecia um labirinto infernal a engolir cada um deles, e a revelação distorcida disso tudo levava Yasmin a entender que sua luta para ser livre era mais do que uma questão pessoal. Era uma disputa entre mundos, entre a luz e a escuridão, entre heranças malditas e legados que nunca deveriam ter perdido seu caminho. Então, numa fração de segundo dramática, a criatura estendeu a mão, cobrindo todos com uma cortina de sombra, e uma palavra ecoou como um clamor, revelações que abalarão os próprios alicerces do reino. Nesse instante, a areia se agitou com uma força desconcertante, e o solo sob seus pés começou a ruir, como se o deserto estivesse devolvendo todos os segredos que durante séculos estavam enterrados. «Amira!» gritou Yasmin. «Mas eu sou o que se erguerá a partir do legado da traição». A terra com um estalo se abriu em uma fenda ainda maior, e as sombras se tornaram formas vagamente familiares, desgastadas pelo tempo. Rasgos de rostos conhecidos surgiram, figuras do passado de Rashid, todos clamando por justiça, por reconhecimento. Todos eles eram descendentes destituídos, vítimas de traições que nunca foram esquecidas, e suas almas tornaram-se a tempestade que agia como uma única entidade, pronta para se vingar. «Por favor, não, isso não é possível!» Rashid berrou, o desespero agora tangível, esmagador,
e enquanto as vozes do passado clamavam por ele, Yasmin e Caio observavam, horrorizados, como os pilares da realidade em que conheciam se desmoronavam. A revelação atingiu como um relâmpago. Rashid não era apenas um tirano, mas o guardião de uma linhagem maldita, uma dinastia cujos erros retornavam com sede de vingança. E ali, sob a tempestade de areia e o grito das almas perdidas, o futuro do reino pendia pela tênue linha do amor e da traição, reforçando que cada camada de suas histórias estava entrelaçada de formas que eles mal poderiam imaginar. O deserto, agora um campo de batalha, ressoava com a tremenda dor e milhões de ecos. Deixou um único pensamento ressoando em seus corações. O que realmente era o passado, senão sementes de um futuro sombrio? O deserto, implacável e silencioso, observava a cena dramática. O choque reverberava no ar como um trovão distante. Amira, agora revelada como a verdadeira herdeira, ergueu-se, irradiando a força de uma tempestade. Seus olhos, profundos e vitoriosos, fixaram-se em Rashid, que parecia uma sombra. Uma vez tão poderosa, agora reduzida à incredulidade. Eu não sou o que você pensa. E a areia ao seu redor parecia reagir a essa verdade inegável, ondulando com inesperada vitalidade. Você fez de mim a governante do que restou, e eu vou recuperar o que é meu por direito. A intensidade em sua voz silenciou os murmúrios ao redor, e o vento tornou-se cúmplice daquela eloquência. Rashid, abalado, falhou em formar uma resposta. A consciência da traição cortou-o como uma espada, a dor intensa, quase física. Mas você nunca foi digna do meu legado. Você é uma usurpadora! O sultão se defendeu, mas suas palavras pareciam pálidas e sem poder diante do peso da verdade. Yasmin, encurralada entre a revelação e o desespero, sentia seu coração pulsar com força desmedida. O chão tremia sob seus pés, e as sombras da revelação envolviam-na, engolindo seu passado de escravidão e dor. Amira, você é minha irmã! Exclamou, o impulso de forte emoção conjugando a alegria e o lamento. Como poderia uma linha de sangue ser ao mesmo tempo uma bênção e um fardo tão pesado? Caio, em meio ao caos, viu a esperança deslizar lentamente, como areia entre os dedos. Ele olhou para Yasmin, cuja felicidade e tristeza coexistiam em um mesmo instante. Mas então, em um abrupto e horripilante momento, a areia começou a se agitar. Algo profundo e maligno parecia ser despertado pelas palavras de Amira. A terra sob eles ruiu, quebrando o padrão do terreno. Uma fissura se abriu, e uma sombra escura e volumosa ganhou vida, emergindo de dentro da fenda. Liberdade! Gritou a sombra, e a palavra ressoou com um eco de dor e vingança. Uma figura encapuzada, envolta em escuridão e um olhar faminto surgiu. Eu sou o que você temia, Rashid, a figura proclamou, a voz reverberando como um lamento ancestral. Eu sou a chave que você escondeu. O verdadeiro poder não se esconde sob tronos, mas nas correntes quebradas de milhares. E enquanto essas palavras cortantes preenchiam o ar, desferiu um movimento rápido com a mão, evocando uma tempestade de areia que os começou a engolir. Yasmin e Caio tentaram se proteger, mas o vento os arrastava como folhas secas. O que era aquela criatura? Como poderia surgir desse deserto o antigo tormento? A essência da verdade do caos se entrelaçava, como se o próprio deserto conspirituasse contra eles. Rashid, olhando para o ser, a face marcada pelo terror, exclamou: Não! Você não pode estar aqui. Eu te enviei para o exílio. E a tensão aumentava, o desespero consolidando a verdadeira natureza de sua tirania. A criatura, agora revelada como um demônio do passado, sorriu, seus dentes afiados reluzindo sob a luz lunar. É a hora da vingança, querido sultão. Jamais escapei de você. O poder que você ocultou será a sua ruína. Com um movimento possessivo,
lançou um feixe de energia, fazendo o chão se abrir mais ainda, um abismo levando tudo à derrocada. As palavras perfuravam o ambiente, e o desejo de salvação se transformava em uma urgência desesperada. O deserto parecia um labirinto infernal a engolir cada um deles, e a revelação distorcida disso tudo levava Yasmin a entender que sua luta para ser livre era mais do que uma questão pessoal. Era uma disputa entre mundos, entre a luz e a escuridão, entre heranças malditas e legados que nunca deveriam ter perdido seu caminho. Então, numa fração de segundo dramática, a criatura estendeu a mão, cobrindo todos com uma cortina de sombra, e uma palavra ecoou. Nesse instante, a areia se agitou com uma força desconcertante, e o solo sob seus pés começou a ruir, como se o deserto estivesse devolvendo todos os segredos que durante séculos estavam enterrados. "Amira!" gritou Yasmin, mas seu clamor soava impotente diante da força que surgia. E então, como uma tempestade despontando no horizonte, as sombras se agitaram, e a criatura revelou seu verdadeiro propósito. "Eu não sou só o passado de Rashid", disseram as vozes em uníssono. "Eu sou o futuro que ele temia. Eu sou o que se erguerá a partir do legado da traição." A terra, com um estalo, se abriu em uma fenda ainda maior, e as sombras se tornaram formas vagamente familiares, desgastadas pelo tempo. Rasgos de rostos conhecidos surgiram, figuras do passado de Rashid, todos clamando por justiça, por reconhecimento. Todos eles eram descendentes destituídos, vítimas de traições que nunca foram esquecidas, e suas almas tornaram-se a tempestade que agia como uma única entidade, pronta para esse. "Por favor, não, isso não é possível", Rashid berrou, o desespero agora tangível, esmagador. E enquanto as vozes do passado clamavam por ele, Yasmin e Caio observavam, horrorizados, como os pilares da realidade em que conheciam se desmoronavam. A revelação atingiu como um relâmpago. Rashid não era apenas um tirano, mas o guardião de uma linhagem maldita, uma dinastia cujos erros retornavam com sede de vingança. E ali, sob a tempestade de areia e o grito das almas perdidas, o futuro do reino pendia pela tênue linha do amor e da traição, reforçando que cada camada de suas histórias estava entrelaçada de formas que eles mal poderiam imaginar. O deserto, agora um campo de batalha, ressoava com a tremenda dor e milhões de ecos. Deixou um único pensamento ressoando em seus corações. O que realmente era o passado, se não sementes de um futuro sombrio? O deserto, agora um campo de batalha, ressoava com a tremenda dor e milhões de ecos. Yasmin e Caio, habitantes desse caos, viam seus mundos girar num turbilhão descontrolado. O que realmente era o passado, senão sementes de um futuro sombrio? O vento, cruel e sibilante, arrastava a poeira, enquanto o brilho azul do artefato pulsava massicamente, sua energia vibrando como a respiração de um ser vivo. "Liberdade!" gritou a sombra, e o som ecoou pelas areias quentes, reverberando como um trovão em meio ao deserto silencioso. As sombras dançavam, formando figuras inconfundíveis, e no centro delas uma presença ameaçadora tomava forma. O que se erguia do abismo não era apenas um eco do passado, era o próprio passado tomando forma. Yasmin sentiu um aperto no peito. "O quê? Quem é você?" A voz tremia em sua boca, e a resolução começava a vacilar como uma chama prestes a se apagar. Mas antes que a criatura pudesse responder, Rashid, com o olhar fixo em seu legado desmoronado, gritou: "Saiba que você não é quem pensa ser." As palavras dele cortaram a tensão, como lâmina afiada, e um silêncio inusitado tomou conta do ambiente, pesando como um manto de incertezas. A criatura sorriu, um riso que refletia séculos de dor. "Você, Rashid, não entende nada. O verdadeiro poder não é apenas seu por direito, ele é herança de suas ações. A traição que cercou seu coração agora retorna como um tsunami." Seus olhos, dois brilhos sombrios,
Fixaram-se em Caio, e o príncipe sentiu a verdade da afirmação que ecoava a sua condição, como uma corda apertando seu pescoço. Rashid se retraiu, os músculos contraídos de súbito. Você me acusa, mas a verdade é que eu só fiz o que era necessário para preservar o reino. Ele não era mais que uma sombra de seu antigo eu, tremendo frente a um poder oculto. A bravura do sultão desaparecia a cada respiração. Amira, imponente, deu um passo à frente, sua presença quase mágica. Você não pode me negar, pai, porque sou você em um reflexo distorcido. Cada erro seu é meu passado, cada dor sua é a raiz da minha vingança. A raiva e a dor impregnavam suas palavras como um veneno mortal. Os contornos do deserto começaram a mudar. As areias vibravam e no centro do turbilhão um globo luminoso emergiu, como uma bolha de luz que pulsava com a energia ancestral. Este poder não é apenas seu, Rashid. Ele pertence a todos aqueles que você destruiu. A sombra acusou, e os rostos esquecidos pareciam surgir, chorando por justiça. Se a verdade é esta, o que sou eu então? Rashid perguntou, sua voz um sussurro perdido em meio ao clamor. Se sou o monstro que você diz, o que me resta? O desespero em seus olhos era palpável, uma fraqueza exposta ao sol cruel do deserto. Mas antes que uma resposta pudesse se concretizar, o chão sob seus pés tremeu violentamente, e uma fissura mais profunda se abriu, engolindo a aterrorizada multidão. Yasmin, agarrando Caio, gritou enquanto o desespero tomava conta. Não! Um grito coletivo ecoou, mas o deserto já tinha sua voz, e ele clamava pelo passado. Dentro da fenda, uma luz deslumbrante emergiu, iluminando tudo ao redor. E foi nesse instante que a figura encapuzada estendeu sua mão, como se quisesse tocar a verdade. E quando o fez, o mundo pareceu girar. Uma revelação gritante atravessou o ar, como se o próprio tempo tivesse parado. Na verdade, vocês não são o que acreditam ser. Cada um de vocês, Rashid, Amira, Yasmin e Caio. As palavras ecoaram como um lamento ancestral. São partes de um mesmo legado. Um legado que foi sepultado sob mentiras e auto-engano. As revelações vieram como relâmpagos, e cada uma delas era uma lâmina enfiada no coração dos presentes. Rashid, o sultão tirano, carregava o sangue de traidores em suas veias. Amira, a herdeira, não só lutava por uma coroa. Yasmin e Caio eram as chaves de um destino que ainda estava por se revelar. Um destino que os uniria de uma maneira que nunca imaginaram. E assim o marco de suas existências se desfez, como um castelo construído nas areias. O deserto murmurava segredos e cada personagem se via envolto em um redemoinho de horror e potencial. O que isso significava para eles? O abismo agora se abria, e com ele a verdadeira batalha pela identidade e o sangue que os unia estava prestes a começar. Quem seriam eles quando as camadas da verdade finalmente se desfizessem? E na incerteza que se seguiu, o futuro deles se tornava um mistério ainda mais profundo. O deserto agora um campo de batalha, de desejos e dores. Se agitou sob um céu manchado de luz e sombras. As vozes do passado se entrelaçavam em um lamento coletivo, enquanto Amira, com a força de uma tempestade, enfrentava Rashid. O poder que emanava dela iluminava o terreno árido, um brilho intenso que desafiava a escuridão. Eu sou a verdade que você escondeu, gritou Amira, a determinação em seu coração pulsando como um tambor de guerra. Suas palavras ressoavam como trovão, ecoando nos corações dos presentes. Cada grão de areia ao seu redor parecia vibrar, respondendo ao clamor de uma herdeira que finalmente reivindicava seu direito. Rashid, sua figura outrora imponente, agora se via cercado pela tempestade que ele próprio havia alimentado. A expressão de incredulidade em seu rosto mostrava um homem que pela primeira vez encarava a verdadeira consequência de suas ações. Você não pode fazer isso. Ele se retorcia, o desespero tingindo sua voz de uma fragilidade quase palpável.
mas eram as sombras do passado que clamavam por justiça. Aquelas mesmas sombras que se manifestavam naqueles que ele traíra. Sim, posso, Amira respondeu, a bravura em seu olhar queimando como um farol. Em um movimento decidido, ela levantou a mão e o brilho ancestral do artefato a envolveu, pulsando em harmonia com seu desejo de liberdade e verdade. As sombras ao redor começaram a se unir, formando um exército de almas que tinham sofrido sob a tirania do sultão. Assim como o ar que fica pesado antes de uma tempestade, a tensão crescia. Yasmin e Caio, observando essa transformação, sentiram a urgência do momento. Cada batida de seus corações parecia ressoar com a luta iminente. Um chamado para unir forças. É hora de quebrar as correntes, Caio gritou, sua força renovada ao lado de Yasmin. Ela, com seu desejo de liberdade pulsando forte, levantou a cabeça e sentiu a energia que emanava de Amira. Juntos, podemos mudar o destino. Juntos somos mais fortes. Rashid, agora cercado por tantos fantasmas de seu passado, sentiu a terra tremer sob seus pés. Não, isso não pode ser. As palavras deslizarem de sua boca como um sopro de desespero. Ele tropeçou para trás, a realidade agora pesando como uma rocha em seu peito. Mas o poder de Amira era inegável, e com um grito ensurdecedor, a rainha renascente ergueu-se do chão. Não apenas como uma figura de luz, mas como um símbolo de resistência e renascimento. Liberdade para todos nós, exclamou, e a fenda no chão se contraiu, arrastando as sombras de volta para o abismo de onde haviam se originado. Como um eco distante, as vozes das almas se tornaram um lamento suave, perdoando, mas nunca esquecendo. O deserto, que antes parecia um vasto vazio, agora pulsava com uma nova vida. O cheiro da terra úmida era um sinal de renascimento, e as areias se acalmavam, como se finalmente pudessem descansar. Yasmin e Caio olharam um para o outro, compreendendo que a verdadeira luta pela liberdade só começara. As cicatrizes do passado ainda estavam ali, mas agora tinham a chance de reescrever a história. Cruzaram olhares, promissando que nunca desistiriam um do outro, nem de seu novo lar. Os ventos sussurraram segredos de renovação, enquanto os últimos ecos das sombras se dissipavam nas areias, levando consigo as dores acumuladas. A história do reino não terminava, renegociava-se, e enquanto eles se afastavam, passos firmes, o futuro os aguardava como um território inexplorado, repleto de esperanças e desafios a serem enfrentados. E assim, como as areias do deserto que mudam de forma, a busca por um caminho verdadeiro se fazia presente. Mas o que o destino ainda reservava para eles, sob o céu vasto e brilhante? A dúvida pairava no ar, como um convite a continuar a jornada. Antes de encerrarmos, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.